o seu cunhado, do que o seu vizinho. Nas coisas que ele tem, mas em comemorar o que o outro não tem. E esse é um caminho da felicidade, o caminho da soberba. Um outro caminho da felicidade humana passa pela vaidade. E com dor no coração, a gente vê de tempos em tempos, principalmente as meninas, as mulheres, mas não somente, homens também, morrendo em mesas de cirurgia para fazer um ajuste, um conserto no nariz, na orelha, nisso, naquilo, um botox. Por quê? Porque ela não se sente feliz com o que ela se vê. Não estamos falando de cuidado de saúde. As pessoas podem fazer cirurgias, devem fazer o que for necessário para cuidar da sua saúde, mas não é isso. Ela precisa dar satisfação a um modelo de felicidade da sociedade. E as pessoas postam coisas. Queridos, os pastores, os conselheiros, a gente tem, às vezes, mais informações da vida das pessoas do que outras pessoas. Eu sei de muitas histórias de casamento, de relacionamentos de pais e filhos, da igreja, de outros lugares. E a gente vê as postagens da rede social dessas pessoas e dá uma dor no coração. Porque a gente sabe que aquela fotinho não condiz com a realidade. Mas é um caminho de felicidade. O caminho do status. Você estar de bem com a sociedade, colocando um status. E aí tem o caminho do poder, tem o caminho da perdição. O ser humano, diz o texto de Provérbios, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é de morte, o seu fim é de perdição. E Salomão, parece-me, que estava em busca da felicidade dentro desses caminhos. E nesses caminhos, o oposto, o antônimo, não cabe. Então, uma pessoa que é doente, que é enferma, ela jamais vai poder ser feliz numa sociedade em que as pessoas querem ser saradas, bombadas, esteticamente padronizadas. Uma pessoa que tem uma doença congênita, jamais vai poder ser feliz. Será? Numa sociedade de vaidades, de idolatria, uma pessoa que não atinge os padrões dessa sociedade jamais poderá ser feliz. Será? Parece que para a sociedade é um caminho único. O caminho da riqueza, do poder, da beleza, do status, do dinheiro. Isso traz felicidade. E o que nós temos aprendido da palavra de Deus é que existe um caminho que vai pela contramão. E não serão os mais felizes aqueles que têm isso, aquilo outro. E Salomão não entendeu isso. Salomão vê contradição da parte de Deus, em uma pessoa que seja diferente dele, que seja menor do que ele, que não venha da mesma linhagem da família dele, possa assumir o trono. E ele chama um de tolo e o outro de sábio. Ele chama um de rico, de nobre, e o outro de insensato, de pobre. Salomão não consegue entender que Deus vê alguma coisa bem diferente do que nós temos visto na sociedade. E queridos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no caminho que o Senhor indica, amém? Mas não é ilógico e não é irracional a gente pensar o seguinte: poxa, se a humanidade, na contagem daqueles que acreditam no criacionismo, tem alguma coisa perto de 40, 50, 60 mil anos, e a humanidade, a sociedade, o ecossistema, tem algo em torno de milhões de anos, para aqueles que acreditam na evolução. Em ambas contagens, o ser humano comum não consegue alcançar a felicidade. Não é ilógico a gente imaginar que essa felicidade talvez não esteja nas nossas mãos. Não é só uma questão de fé, também parece que é uma questão de lógica. E Salomão não se permite, ao questionar aquele que governa, ao questionar as atitudes daquele que governa, ao questionar a escolha daquele que governa, do soberano, Salomão se coloca num lugar muito perigoso, e Salomão escolhe um caminho de trevas. E eu e você precisamos estar atentos para não replicar. De fato, precisamos andar na contramão do sistema, e precisamos andar na contramão, por exemplo, da idolatria. Passa mais uma aí para a gente. O texto que a gente está utilizando por base, lá de Eclesiastes capítulo 10, no versículo 6, diz que o insensato ou que o tolo ocupa
os mais altos cargos. Enquanto, na verdade, na cabeça de Salomão, esses cargos deveriam ser dados a homens superiores, a homens nobres. E a nobreza e a superioridade está na opinião de quem? Na minha? Na do próprio Salomão? Parece, queridos, que nós precisamos andar na contramão da idolatria. O texto de Miqueias, vamos citar o 1 Reis primeiro, depois vamos para Miqueias. O texto de 1 Reis, capítulo 11, que é o texto que fala do coração de Salomão, diz assim: sendo já velho, estamos falando de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, o seu pai. O mundo está de ponta cabeça. O que é certo passou a ser chamado de errado, e o que é errado passou a ser chamado de certo. Na cabeça de muitas pessoas, isso tem a ver com ingenuidade para alguns. Na cabeça de outras pessoas tem a ver com ignorância. Não, as pessoas fazem isso porque elas não sabem, porque elas não entendem, porque elas não conhecem a vontade de Deus. Não, querido, nem ingenuidade e nem ignorância, é rebeldia mesmo. É maldade do coração. Salomão não foi iludido, até porque Salomão é tido como o governante mais sábio da Bíblia. Não houve ninguém mais sábio, nem antes, nem ninguém mais sábio depois dele. Então não foi ingenuidade, não foi falta de sabedoria, não foi ignorância. Por que, afinal de contas, a gente toma algumas atitudes? Porque a gente quer. Porque a gente ama esse negócio chamado pecado. Abra alguém para mim, ou coloque aí por gentileza na tela, Miqueias, capítulo 3, versículo 2. Não era ausência de sabedoria, não era falta de conhecimento, não é ingenuidade, tem outro nome. Tem outro nome, querido. Miqueias capítulo 3, versículo 2. Podemos ler? Mas vocês, me ajudem? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês odeiam o bem e vocês amam o mal. Não é ingenuidade, não é ignorância. Não é insensatez, não é tolice. A questão toda, querida, é rebeldia. A gente gosta desse negócio chamado pecado. A palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento: ninguém pode servir a dois senhores. Ei, ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente ama e serve a um, ou a gente odeia. E o texto vai dizer no profeta Miqueias, que acabamos de ler de maneira muito clara: a gente gosta da corrupção, a gente gosta da promiscuidade, a gente gosta da perversidade, a gente gosta da ganância, a gente ama o pecado. O mundo não está de ponta cabeça. O problema não são as decisões do soberano. Olha, uma coisa eu vi de errado: o soberano põe o tolo. Não, Salomão, tolo é você, tolo sou eu, que temos andado na contramão daquilo que Deus tem proposto. Salomão achava que ele deveria estar no governo, que ele deveria estar no trono, e que a dinastia dele deveria continuar. Deus vai dizer: não, a sua dinastia não vai continuar, porque eu estou vendo pecado no seu coração, e há consequências para o seu pecado. Vamos lá para o texto de 1 Reis, capítulo 12, que é justamente a consequência do pecado de Salomão. No capítulo 11, Salomão é denunciado: o seu coração está pervertido, você está andando segundo outros deuses. E a gente tem um problema sério, que quando a gente fala de idolatria, a gente acha que é só imagem de escultura. Não é. Há uma tolice de se auto-idolatrar, achar que eu e você somos insubstituíveis, que nós sabemos de todas as coisas, e a gente não ouve conselho, a gente não ouve pai e mãe, marido que não ouve a esposa, e esposa que não ouve o marido, filhos que não ouvem pais,
crentes que não ouvem a palavra de Deus. E a gente quer discutir. Não, mas está errado isso. Como é que Deus faz isso? Quem sou eu? E quem é você para discutir? E Deus está dizendo, está rindo diante de Jeremias, diz assim: não posso eu, que sou oleiro, trabalhar em cima do barro? Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo com o que está acontecendo na minha vida. Bom, querido, ou você está na regra da física, que toda ação gera uma reação. As consequências do que você está passando hoje são frutos do que você plantou ontem. E se você não concorda com essas consequências, mude urgente de semente. Porque se você não mudar a semente, você vai continuar colhendo o que você não quer, enquanto você planta o que você quer. Ou então Deus está agindo na sua vida. E se Deus está agindo, nós precisamos nos render à ação de Deus. Querido, o coração do ser humano é maligno. E a gente ama esse negócio chamado pecado. Sabe o que eu e você está aguardando? Alguém que com a Bíblia na mão, faça uma bela de uma mensagem, uma bela de uma pregação e justifique o nosso pecado. É só isso que a gente está aguardando. Como muitas igrejas começaram a aceitar vários tipos de pecado. E o que acontece com a crentaiada? Corre para essas igrejas. E vão chamar os outros de quadrados, de retrógrados, de atrasados, de fundamentalistas, disso ou daquilo. Mas você acha que isso é novidade? Isso começou lá com Salomão. Coloca aí 1 Reis capítulo 12. Vamos do versículo 25 em diante. 1 Reis 12, 25. Jeroboão, de novo, o rei foi quebrado, o reino foi quebrado, consequência dos pecados de Salomão. Um reino pequeno ficou com Roboão, filho legítimo de Salomão. O reino maior, que é o reino do norte, ficou com Jeroboão. Entre aspas, o tolo, o insensato, o não nobre. Jeroboão era um general, não era também um Zé Ninguém, mas ele não era da nobreza. E o reino ficou para ele. Jeroboão edificou-se em quem? Na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Ele não está governando em Jerusalém. Jerusalém quem está é Roboão. Jeroboão edifica 2 cidades, uma em cada ponta, de norte a sul. Olha o que ele faz. Então ele pensou, primeiro sozinho, agora o reino voltará para a casa de Davi, ou seja, para Roboão, filho de Salomão. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. Jeroboão sabia onde era o local certo da adoração? Sim ou não? Sabia. Mas ele pensa, se esse povo estiver adorando a Deus, eu não vou me dar bem. Da onde que veio isso? De um coração maligno. O coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele e para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, primeiro ele pensou consigo mesmo, agora ele buscou conselho fora. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito, pois um em Betel e um em Dan. O que aconteceu? Isso se tornou em pecado, pois o povo ia a Dan, até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, igual à festa que se realiza em Judá. Qual é a festa principal que se realizava em Judá? Qual é a festa principal? A festa que marca o início do ano. Qual é a festa principal dos judeus? Que se torna significativa para os cristãos? A Páscoa. O sacrifício do cordeiro. O marcar do sangue nas umbrais das portas. Ele fez uma festa igualzinha, só que no mês diferente e numa data diferente. Fez o mesmo em Betel, ofereceu sacrifício aos bezerros que havia feito também em Betel, estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que haviam construído. Sabe o que o povo fez? O povo foi. Era povo ignorante? Não, querido. Eram 10 tribos
de gente que sabia a Torá de cor e salteado. Mas quando arrumar alguém que com texto sagrado justificasse o pecado deles, eles correram. Queridos, tolo não é o Senhor, o soberano, que faz as coisas conforme a sua sabedoria. Nós precisamos andar na contramão da idolatria, da auto-idolatria. Nessa época de eleição, a gente vai ver, tristemente, muito disso. Muitos cristãos idolatrando os seus candidatos. Pessoa que o ano inteiro, 4 anos, nunca orou por nada nem por ninguém, e passa a usar textos bíblicos para defender o seu malvado favorito. Queridos, quem é tolo? E Salomão vai dizer uma coisa, eu achei uma falha no soberano. Mas pensa num cara, eu achei uma falha no soberano. Quando tolos governam. Quem era o tolo? Talvez o mais tolo era justamente o próprio Salomão. Queridos, a corrupção, a maldade, a promiscuidade, a ganância, a intolerância, toda sorte de pecado, não tem a ver com insensatez, tem a ver com rebeldia, porque as pessoas amam o pecado. E se eu e você não andarmos na contramão, quando você menos esperar, você está no mesmo caminho pecaminoso. Passa mais uma. A gente precisa andar também na contramão da vaidade. Lá no versículo 7, ele fala: vi escravos montarem a cavalo e príncipes andarem a pé como escravos. Ele está fazendo uma distinção entre pessoas, coisa que Deus nunca fez. E no Novo Testamento, quando Pedro vai pregar o Evangelho, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, depois lê em casa, a um centurião romano, Pedro precisa ser acudido, acordado, precisa ser exortado, asseverado por um anjo para ir pregar para um romano. E Pedro vai dizer assim: agora eu reconheço, agora, antes não, mas agora eu reconheço, que Deus não faz acepção de pessoas. E Salomão fazia. E Salomão se via num patamar diferente dos outros, como muitos cristãos também o fazem. E se acham melhores, e se acham superiores, inclusive na sua fé. Se acham mais. Ah, mas eu tenho tal dom. Ah, mas eu prego, mas eu canto, eu falo em línguas estranhas, eu isso e aquilo. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Que papo tão cabeça que vocês estavam trocando aí no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Vaidade. Vaidade. Quem é o maior? Quem é o destaque? E as pessoas seguindo gente, no tempo presente, que se destacam. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, diga, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Salomão não serviu ninguém na sua vaidade, na sua promiscuidade, no caminho que ele escolheu, ele não foi servo. De novo, leia 1 Reis capítulo 12. Nós já lemos no passado e você vai ver a lista de reclamação do povo. Quando Salomão morre, o povo chega para Roboão, seu filho, e diz assim: seu pai foi um homem muito cruel, seu pai foi um homem muito maldoso, seu pai enriqueceu, nós empobrecemos. Seu pai construiu grandes palácios e nós estamos em pobreza e miséria. A vaidade tomou conta do coração de Salomão. A pessoa que tem títulos de mestre, de doutor, a pessoa que tem diplomas, que tem conhecimento, o seu valor se dá quando ela ajuda, quando ela acode, quando ela guia aquele que é menor. E nós temos visto a dar com pau isso na televisão, no dia a dia. Com quem você sabe com quem você está falando? Aí você vai olhar para a pessoa: bom, a princípio com um idiota, mas além disso o senhor é o quê? Mas as pessoas se acham: não, eu sou desembargador, eu sou diplomata, eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo.
Não, querido, você é um pecador, e se não se converter, se não se arrepender da sua vaidade, você vai para o inferno. Nós precisamos andar na contramão, querido. Você quer se destacar, você quer ser o maior, é esse o teu desejo? Então você precisa ser o primeiro a servir. A busca da felicidade vai na contramão, porque bem-aventurados não são os valentes, os fortes, os que dão porrada nos outros na rua, os que resolvem as coisas com os vizinhos debaixo de pancada, mas bem-aventurados são os mansos e os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus e esses verão a Deus. Bem-aventurados não são aqueles que vivem rindo nas baladas, nos momentos, nas fake news que as pessoas postam, que estão sempre felizes, sempre curtindo, mas bem-aventurados são os que choram, porque esses sim serão consolados. No Evangelho é contramão, porque felizes, realizados, satisfeitos, aquele que tem a vida plena, não é aquele que tem a conta bancária gorda, mas são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Querido, há um caminho diferente, e a gente precisa se posicionar, a gente precisa ir na contramão, se de fato desejarmos buscar a felicidade. Para terminar, lá no nosso texto base de Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 8 e 9 traz umas coisas interessantes. Quem abrir uma cova, ou quem cava uma fossa, ele mesmo cairá nela. Quem é a pessoa que vive criando situações e fazendo armadilhas para o outro? Querido, é quem está nas trevas, aquele que deseja o mal para o outro. A palavra de Deus vai dizer: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém te der um tapa numa face, ofereça a outra. Não amaldiçoem os que vos perseguem, orem por eles. E assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Querido, há um caminho de trevas e há um caminho de luz. E o texto bíblico de 1 João 5,19 vai dizer: sabemos que somos e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que negócio é esse de comemorar a tragédia do outro? Que negócio é esse de comemorar a morte do outro? Que negócio é esse de comemorar que o outro se deu mal? Não, mas ele merece. E eu e você, o que nós merecemos? Se não fosse as misericórdias do Senhor, há muito nós já teríamos sido consumidos. Quem está a fim de puxar o tapete do outro, vai cair no buraco. Tem gente que torce para os outros se darem mal. Tem gente que fica: não, mas eu vou ver, viu? Eu quero ver, eu vou acompanhar, eu quero ver como que vai ser. Querido, isso é maligno, isso é trevas. Isso é trevas. O que a gente... mas também agora diz que é crente. Está aí, ó. Matava, roubava, estuprava, adulterava, estava nas drogas, estava no crime, agora diz que é crente. Eu só acredito vendo. Então você está orando pelo quê? Se você não acredita em transformações de vida, se você não acredita que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas fez e aconteceu, aprontou, agora está aqui na igreja. Você queria que ele estivesse aonde? Nos bares? Nas esquinas? Não é melhor que esteja na igreja, sendo tratado, sendo curado? Está vendo? Eu sabia que ia acontecer, parece que está torcendo para que a pessoa caia mais uma vez. Não, querido, aquele que faz um buraco, aquele que cava uma fossa, aquele que faz uma armadilha, ele mesmo vai cair nela. E Salomão vai dizer assim: uma coisa errada eu vi no mundo, uma coisa errada, uma falha do soberano, na versão Jerusalém, é pesado, né? Uma falha do soberano. Vá ser soberbo assim lá em Jerusalém, né? Uma falha do soberano eu vi, que tolos assumem lugares dos nobres, porque os nobres só são nobres diante dos tolos.
diante dos homens, mas não alcançaram nobreza diante de Deus. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, tanto replicando uma fala de Davi do Novo Testamento, dos pequeninos, das crianças que ainda amamentam, desses eu suscito força, e desses vem o verdadeiro louvor. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos na contramão. Você não vai encontrar lógica de felicidade nas trevas. Nós precisamos andar na luz. Baixe sua cabeça um instante. Salomão estava muito incomodado. Salomão estava muito incomodado com o que Deus estava fazendo, mas não conseguia enxergar o que ele, Salomão, estava fazendo com a sua vida. Que tipo de herança maligna, de soberba, de vaidade, de intolerância, de escravidão ele deixava para o seu filho e para a sua geração. Salomão questiona os valores de Deus, mas não consegue pôr à prova os seus próprios. Nós precisamos andar na contramão e buscar a felicidade no único lugar que nós encontraremos, que é na presença de Deus. Pai querido, a gente tem se debruçado a Deus semanalmente nesses textos de Eclesiastes, e cada vez que a gente para discutir um pouco, para estudar, a gente se vê como se estivéssemos olhando despidos diante de um espelho. Porque quando falamos mal, quando criticamos a postura de Salomão, na verdade estamos criticando a nós mesmos, porque a gente age exatamente assim. Não somos diferentes, não somos melhores. Talvez sejamos até bem piores, porque a gente tem o exemplo da Sagrada Escritura, nós já temos a ação plena do Teu Espírito Santo em nós, coisa que Salomão não tinha. Salomão tinha sabedoria humana, presente divino, mas era uma sabedoria humana, e nós já temos o agir do Teu Espírito nas nossas vidas, então nós somos mais culpados do que Salomão. Por isso nos perdoa, Senhor, quando temos buscado a Deus a realização plena na idolatria, quer seja a auto-idolatria, quer seja a idolatria de coisas, de bens, de status, de dinheiros, quer seja, ó Deus, a idolatria de outras pessoas, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, quando vivemos, ó Deus, em soberba, quando buscamos, ó Deus, a felicidade na vaidade, nas coisas, quando amamos mais as coisas e usamos pessoas, quando deveríamos amar pessoas e usar as coisas, nos perdoa, Senhor, porque temos trocado os valores, porque temos andado, ó Deus, na mão única das trevas desse mundo, temos andado, ó Deus, na mão do sistema, e nós precisamos andar na contramão desse sistema. Nos perdoa, ó Deus, quando temos transitado mais com as trevas do que com as coisas da luz. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, porque tem sido tão confundida com as coisas do mundo. A Tua igreja que não consegue mais ser distintiva, a Tua igreja que não consegue ser mais propriedade exclusiva de Deus. As pessoas não conseguem mais ver diferença naquilo que fazemos e naquilo que as trevas fazem. Nos perdoa, tira, Senhor, do nosso meio o pecado, tira, Senhor, a maldade, a vaidade, a idolatria, o racismo, a intolerância, a promiscuidade, a fofoca, a corrupção, tira, Senhor, do meio da Tua casa, para que o brilho do Teu Evangelho volte a brilhar. Ó Deus, que não questionemos, não achemos falhas no soberano, mas que, ó Deus, possamos reconhecer a nossa pequenez, possamos reconhecer o nosso pecado, possamos reconhecer as nossas falhas e possamos, ó Deus, abrir mão da nossa vaidade, para que o Senhor possa fazer coisas novas na nossa mente e no nosso coração. É assim que nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.